Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você confere as principais reportagens da semana. Vamos juntos. Protestos em várias cidades brasileiras exigiram o fim da violência contra a mulher. Nos últimos dias, uma série de crimes de feminicídio ganharam as manchetes em todo o país. As ruas de várias cidades brasileiras foram palco de manifestações que pediram o fim da violência contra as mulheres. Movimentos sociais se reuniram no domingo em São Paulo, mas ações semelhantes ocorreram em diversas cidades do país, após o aumento dos casos de feminicídio. O que a gente não sabe, o número é muito maior, porque todos os dias, inúmeras mulheres sofrem violência. Não só violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência de todas as formas possíveis e imagináveis as mulheres sofrem todos os dias. E basta, não, a gente não aguenta mais, a gente só quer viver. Está se matando mulheres como se nada. O homem mata, vai, paga lá uma quantia e sai para a porta da frente da delegacia. Chega, nós não podemos mais aceitar. Somos seres humanos, nós que damos a vida, é de nosso corpo que geramos vida, nós não podemos mais aceitar. O movimento Levante Mulheres Vivas afirmou que foram convocados atos de protestos em cerca de 20 estados. Os manifestantes pedem uma maior participação da sociedade na luta contra a violência que tem as mulheres como alvo, além de punições maiores para os criminosos. Olha, eu acho extremamente importante que os homens se engajem nessa luta, porque, na verdade, é uma questão de masculinidade o feminicídio, né? E é a impunidade desses homens que cometem essas atrocidades que faz com que a coisa cresça. Eu acho extremamente importante que todos os homens se engajem para que a gente possa pôr um fim nisso, porque não tem cabimento. Nos últimos dias, assassinatos e casos de violência contra as mulheres ganharam repercussão nacional. Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, cerca de 3.700.000 mulheres brasileiras viveram um ou mais episódios de violência doméstica nos últimos 12 meses. Em 2024, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídios. Este ano, o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios, de acordo com o Ministério das Mulheres. No Rio Grande do Sul, ladrões invadiram uma escola pública e furtaram os alimentos que seriam servidos na merenda. As aulas tiveram que ser suspensas. Vamos ver mais detalhes com o Guilherme Souza. A Escola Estadual de Ensino Médio Areal, em Pelotas, na região sul do estado, foi alvo de uma ação criminosa. Um homem arrombou o prédio e levou fios de cobre e até alimentos usados no preparo da merenda escolar. As imagens que você vê agora foram registradas por câmeras de segurança do local que flagraram o invasor circulando pelo interior da escola. Segundo a direção, para furtar os fios de cobre, ele danificou a rede elétrica, quebrou lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado. O prejuízo não foi só financeiro, não. No dia seguinte, 750 estudantes ficaram sem aula. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que acionou as forças de segurança e pediu reforço no patrulhamento da região. A Polícia Civil já recebeu as imagens e investiga o caso. Um feirante ficou soterrado por 5 horas no Rio de Janeiro após o desabamento de um sobrado. E, felizmente, foi resgatado com vida. Vamos conferir. Um feirante de 21 anos ficou quase 5 horas soterrado após o desabamento dos fundos de um sobrado no Catete, zona sul do Rio. Jonathan Souza de Oliveira foi o último a ser salvo e durante o longo resgate estava lúcido e conversando com os bombeiros. O rosto de Jonathan foi visto nas imagens pouco antes de ser resgatado totalmente coberto de poeira e imóvel. O jovem foi levado para o hospital e, segundo parentes, está em observação e se recupera bem. Outras 23 pessoas também foram retiradas dos escombros, a maioria com escoriações leves. O acidente foi na rua Tavares Bastos. O major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, explicou que uma casa desabou em cima da outra. Segundo a descrição do major, os apartamentos eram pequenos, com muitas colunas. Ele afirma que isso foi um grande facilitador, pois foi formado vários bolsões de ar, espaços vitais isolados em que as pessoas conseguiram aguardar o resgate. A maioria das vítimas estavam debaixo de concreto
concreto, madeiras e metais. Foi necessário diversos aços serem cortados para chegar até elas. Algumas conseguiram sair andando do local. Cerca de 50 bombeiros foram mobilizados para o resgate. No Rio Grande do Sul, a polícia fez uma operação contra um grupo que orientava mulheres a fazerem aborto pela internet. Eles cobravam pelo serviço. Vamos ver com Guilherme Souza. Segundo a investigação, o grupo vendia medicamentos de uso controlado, proibidos em farmácias e que só poderiam ser administrados dentro de hospitais. E ainda oferecia acompanhamento remoto durante o procedimento de aborto. Os criminosos trabalhavam com uma tabela de preços de R$ 830 nas gestações mais iniciais, chegando a R$ 2.300 quando a gravidez já estava mais avançada. Toda a negociação acontecia pelo WhatsApp. O caso que deu origem à investigação foi o de uma jovem de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela usou o medicamento enviado pela quadrilha, passou mal, foi internada com dores intensas e acabou abortando gêmeos. No momento em que mais precisava, ela não conseguiu mais contato com a suposta médica que dava as instruções. A operação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em 7 estados. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte de arma. Agora, o material apreendido deve ajudar a polícia a identificar os responsáveis por essa organização criminosa interestadual que, segundo a investigação, já atingiu mais de 250 mulheres em todo o país. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Além do trânsito, os motoristas têm que se preocupar com as balas perdidas. Um vídeo mostra o desespero de vários motoristas se jogando ao chão durante um tiroteio na linha amarela. Um tiroteio na linha amarela deixou motoristas desesperados no último domingo. O caso aconteceu próximo ao Shopping Nova América, na altura de Del Castilho, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes flagraram criminosos roubando um carro na via. Ao tentar impedir o assalto, houve trocas de tiros. Vídeos feitos por testemunhas mostram um momento de tensão, com pessoas se jogando no chão e gritos de alerta. De acordo com a PM, os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma moto roubada usada no crime. A ocorrência foi registrada no Departamento de Polícia de Inhaúma. A Polícia Civil disse que investiga o caso e tenta identificar e prender os assaltantes. E uma pesquisa aponta que os serviços de entrega de aplicativo, além de ajudar na renda familiar, também contribuem para a diminuição da criminalidade. Vamos acompanhar os detalhes com o Alexandre Cardoso. Nos últimos anos, as plataformas de entrega têm tido um papel importante em criar uma alternativa de geração de renda para muitas pessoas. Mas os efeitos das plataformas não ficam somente no âmbito econômico, atingem também a segurança pública. Isso porque, segundo um estudo do MIT, a expansão desses aplicativos reduzem em cerca de 10% a criminalidade nas áreas onde o serviço começou a operar. A queda foi mais presente em bairros com menor renda, indicando que o efeito está ligado à inclusão econômica e à geração de emprego para pessoas com baixa qualificação no mercado de trabalho. Esse grupo estaria associado a crimes de oportunidade, que são roubos ou furtos feitos por impulso, sem planejamento. E agora, com uma ocupação, eles abandonam essa prática, representando uma redução de cerca de 26% nas ocorrências de crimes violentos nesses bairros. A população que trabalha com entregas é composta majoritariamente por homens jovens e de baixa qualificação, perfil demográfico historicamente mais propenso a cometer crimes patrimoniais, como roubos e furtos. Segundo dados, a redução da criminalidade é mais expressiva nos períodos do dia, onde o retorno financeiro das entregas é mais alto, principalmente no horário do almoço e também do jantar. A pesquisa analisou dados de 118 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes entre os anos de 2010 e 2019. No Mato Grosso do Sul, uma mulher que encontrou uma jiboia no carro dela teve que chamar a polícia militar para retirar o animal. Vamos acompanhar com o Wellington Pael. Uma jiboia movimentou o Parque dos Poderes em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul.
O local abriga diversos setores da administração estadual e alguns órgãos federais. O animal chamou a atenção ao dar um passeio nada discreto. Depois de desfilar pela região do prédio da Secretaria de Estado de Administração, a serpente ainda se abrigou na estrutura de um veículo. Uma surpresa e também um susto para a servidora pública Evelyn Nascimento, dona do carro que estava estacionado. A princípio, as testemunhas acharam que a jiboia iria apenas passar por debaixo de um veículo do lado para o outro. Mas o que a cobra queria mesmo era um cantinho para se acomodar. Ela entrou e se enrolou na mola do amortecedor. A Polícia Militar Ambiental e equipes do Grupo de Resgate Técnico Animal aqui de Mato Grosso do Sul foram acionadas e constataram que o resgate seria então um pouco mais delicado. Pelo tamanho do animal e pela forma como estava preso na estrutura do carro, qualquer tentativa de retirada sem a técnica necessária poderia causar ferimentos à jiboia e risco aos agentes. Um médico veterinário foi chamado para auxiliar na operação e a cobra precisou ser sedada antes da remoção. Vídeos feitos no local mostram o trabalho minucioso das equipes, desenrolando aos poucos o corpo do animal que estava totalmente enroscado no conjunto do amortecedor. A operação durou cerca de 3 horas. Somente após essa sedação e as manobras técnicas, a jiboia foi retirada sem ferimentos aparentes. Depois de avaliada, a cobra deverá ser levada para uma área segura de soltura. Segundo a PMA, a presença de animais silvestres no Parque dos Poderes é recorrente por causa de áreas de mata preservada. O local abriga ainda lobinhos, coatis, tatus, raposas, macacos e capivaras, além de uma grande diversidade de pássaros. A orientação é que em situações semelhantes, a população não tente retirar o animal por conta própria e acione, então, equipes especializadas. E em Santa Catarina, uma mulher foi mordida por uma capivara enquanto mergulhava em um lago. A Michele Veiga vai contar essa história. E uma mulher que passava a tarde ali em Lagoinha do Oeste, na Grande Florianópolis, se refrescando das altas temperaturas que ainda eram registradas na última segunda-feira, acabou sendo surpreendida no seu momento de lazer. Ela estava ali se banhando quando se deparou com uma capivara, isso mesmo. O animal, né, que é de grande porte, acabou também se assustando com essa pessoa e acabou mordendo a mulher em diversas localidades. Braço, perna e glúteo foram atingidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o animal acabou fugindo, né, ali da localidade, se escondendo em área de mata, e a mulher acabou sendo atendida por outros banhistas que estavam ali, socorrida, melhor dizendo, e depois sim atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que acabaram inclusive acionando o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para que ela fosse levada ao hospital mais próximo para cuidar dos ferimentos. Ela não corre nenhum risco de perder a vida, mas ainda continua internada em observação de acordo com a gravidade. A capivara ela tem se tornado um animal mais comum nas áreas urbanas, até porque as áreas urbanas estão invadindo as áreas de mata, do que deixam o animal aí sem condições de sobrevivência. A gente tem acompanhado vários registros de animais passeando pelas rodovias federais, rodovias estaduais, inclusive na cidade, inclusive até com famílias de capivaras aí cortando as cidades do Brasil e também registrados aqui em Santa Catarina, porque esses animais estão procurando comida, um outro habitat para continuar a sua criação. Aqui em Santa Catarina, né, esse índice tem aumentado bastante. Em Criciúma, aqui no sul do estado, de onde a gente fala, também há vários registros de observação de capivaras, até mesmo na área urbana. Em bairros nobres aqui da cidade, a gente tem registrado a presença de capivaras em hall de apartamentos, de prédios, presença inclusive em piscinas de casas, de mansões, enfim, de prédios também. Esse animal tem sido visto mais constantemente. Nesse caso lá de Florianópolis, era uma área mais fechada, uma área de mata, mas mesmo assim, né, o animal estava ali e acabou mordendo essa senhora que, por enquanto, né, está em observação no hospital. Lembrando, né, para a papelaria, que muito está se vendendo, o animal pode até parecer fofinho, mas, pessoalmente, não chegue perto, pois ele é um animal silvestre e bem perigoso.
E olha só, estão sobrando vagas para a residência médica no Brasil. Os estudantes que concluem o curso de medicina decidem não se aventurar em jornadas necessárias, mas exaustivas. A consequência é a falta cada vez maior de especialistas no país. A crise na formação médica tem levado um número crescente de jovens profissionais a desistirem da residência médica no Brasil. Um caso emblemático ocorreu em 2022, quando residentes do primeiro ano de ortopedia e traumatologia da Unicamp pediram demissão de forma coletiva, alegando sobrecarga de trabalho, condições inadequadas e falta de estruturas nos programas. Situações semelhantes vêm sendo relatadas em diferentes especialidades e instituições, com denúncias de ambientes considerados cada vez mais hostis. Embora não seja obrigatória para o exercício da medicina, a residência é o principal caminho para a formação de especialistas. O processo combina atividades práticas em hospitais com conteúdo teórico, sempre sob supervisão, e pode durar de 2 a 5 anos conforme a área. Na prática, porém, o modelo tem enfrentado entraves estruturais, como a falta de profissionais suficientes para dividir a carga de trabalho e o impacto direto na saúde física e emocional dos residentes. Dados recentes mostram que o sistema também opera abaixo da sua capacidade. De acordo com a Associação Nacional de Médicos Residentes, apenas cerca de 70% das vagas disponíveis estão preenchidas atualmente. Já o estudo Demografia Médica no Brasil 2025 aponta que em dezembro de 2024, o país contava com 353 mil médicos especialistas, o equivalente a 59% do total de profissionais registrados, enquanto 41% ainda atuavam sem título de especialistas, reforçando o impacto da evasão nos programas de formação. Especialistas apontam que o fenômeno reflete uma mudança geracional e a necessidade de atualização de estruturas tradicionais. Integrantes da Comissão Nacional de Residência Médica defendem que o combate ao assédio moral e psicológico deve ser prioridade, com o reconhecimento do residente como profissional em formação e não como mão de obra barata. O cenário é agravado pela diferença de remuneração. Enquanto médicos do programa Mais Médicos recebem cerca de R$12 mil por uma jornada de 30 horas, o residente recebe pouco mais de 4 mil para o dobro da carga horária, o que aumenta o desgaste físico e emocional e eleva o risco de burnout, depressão e abandono da especialização. Ainda falando sobre saúde, um curativo com inédita tecnologia brasileira poderá aliviar o drama de milhares de brasileiros que sofrem com diabetes e precisam sofrer amputações. A cada hora são 3 cirurgias que modificam a vida dos pacientes, mas isso poderá mudar. Um levantamento feito no estado de São Paulo identificou que houve um aumento significativo nas taxas de amputações, principalmente nos dedos e pés. O Brasil está entre os países com o maior número de casos de diabetes no mundo, atrás de China, Índia, Paquistão, Indonésia e Estados Unidos. Nos últimos anos, o país manteve uma média de 28 amputações por dia. Um dos pontos preocupantes é a desigualdade no acesso ao tratamento. Regiões mais pobres, a falta de profissionais especializados e a procura tardia ajudam nesse crescimento. Para tentar conter esse aumento, uma universidade de Brasília desenvolveu uma tecnologia que usa um curativo de látex natural junto com luzes de LED. Pode até parecer simples e não ser confiante diante da gravidade do problema. De acordo com pesquisadores, o látex vai ajudar o corpo a criar novos vasos sanguíneos. E as luzes de LED ativam as células da pele, fazendo com que as feridas cicatrizem muito mais rápido. Essa nova tecnologia levou quase 20 anos, passando desde o início da inovação conhecido como Vale da Morte, que é quando os pesquisadores precisam superar os desafios iniciais até finalmente transformá-la em um produto comercial. O processo envolveu pesquisas extensas, metodologias científicas e questionários com usuários para garantir a eficiência e a aceitação do público. O curativo já tem a aprovação de segurança do Inmetro e aguarda apenas o aval final da Anvisa para ser distribuída e incorporada no SUS. E veja a seguir, comércio tem alta expectativa nas vendas de fim de ano. E ainda, preço das viagens por carros de aplicativos triplicou no mês de dezembro. Nós voltamos já.
Natal segue como a data mais importante para o varejo brasileiro e a expectativa é de forte movimentação no comércio neste fim de ano. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a previsão é de que aproximadamente 84 bilhões e 900 milhões de reais sejam movimentados na economia. O levantamento aponta que 76% dos consumidores pretendem comprar presentes, o que deve levar cerca de 124 milhões e 300 mil pessoas às compras em todo o país. Outro fator importante para o aquecimento é a remuneração média, que também cresce na estimativa dos comerciantes para o Natal, na comparação de 2025 com 2024. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a remuneração média deve alcançar para R$ 1.983,54, valor 7,4% maior do que o registrado nas vagas temporárias do ano anterior, 2,7% acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com esse cenário positivo, o comércio do interior de São Paulo, como Bauru e Marília, já iniciou o horário especial de funcionamento para atender ao aumento da demanda. O ministro do STF, Flávio Dino, enviou à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União um relatório para que sejam investigadas irregularidades nas emendas PIX do Congresso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que irregularidades na transparência e na rastreabilidade das chamadas emenda PIX permanecem. Encaminhou para a Polícia Federal um relatório da Controladoria Geral da União, que aponta as falhas. Emendas individuais de transferência especial ou emendas PIX foram criadas em 2019 e ficaram conhecidas assim pela dificuldade na fiscalização dos recursos, uma vez que os valores são transferidos por parlamentares diretamente para estados ou municípios. Sem necessidade de apresentação de projeto, o convênio o justifica. O ministro determinou que a Polícia Federal analisasse se existem indícios de crimes e determinou a abertura de novos inquéritos, ou conclua os fatos narrados em investigações em andamento. No início do mês, a CGU encaminhou ao Supremo um relatório com análise dos 20 municípios que receberam os maiores valores em transferências especiais em 2024, o que equivale a 25,8% de 72 milhões relacionados aos 481 planos de trabalho. O governo federal oficializou as novas regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Não será mais obrigatório fazer cursos em autoescolas. As mudanças foram anunciadas em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O governo federal regulamentou em cerimônia realizada no Palácio do Planalto mudanças significativas nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. As novas diretrizes, definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, alteram etapas do processo de formação de condutores e buscam ampliar o acesso ao documento. Durante o evento, também foi apresentado o novo aplicativo CNH do Brasil, que vai concentrar serviços digitais relacionados à habilitação. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a medida responde a um cenário de exclusão. Cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e outros 30 milhões têm idade para obter a CNH, mas não conseguem arcar com os custos do processo, que podem chegar a aproximadamente R$5 mil. O objetivo do governo é reduzir essa barreira financeira e ampliar a regularização de condutores em todo o país. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas. O curso teórico passará a ser oferecido gratuitamente em formato online por meio de plataforma do Ministério dos Transportes. Já a carga mínima de aulas práticas foi reduzida de 20 horas para apenas 2, dando mais flexibilidade ao candidato.
Apesar disso, as etapas teóricas e prática continuam sendo exigidas para a emissão da carteira. Com a nova resolução, os candidatos passam a ter mais autonomia para escolher como se preparar para as provas. Outra novidade é a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas considerados bons condutores, ou seja, aqueles que não registrarem pontos na carteira no ano anterior ao vencimento do documento. As regras entram em vigor após a publicação no Diário Oficial da União. Além disso, foram anunciadas facilidades para o acesso às categorias C, D e E, que incluem veículos de carga e transporte coletivo. Nesses casos, os serviços poderão ser realizados tanto por autoescolas quanto por outras entidades credenciadas, ampliando a oferta de formação para motoristas profissionais. O governo estima que as mudanças podem reduzir em até 80% o custo total para obtenção da carteira de motorista. Os preços das viagens por carros de aplicativo triplicou em dezembro. Os relatos são de moradores da cidade de São Paulo. O preço do transporte por aplicativo está sendo alvo de várias reclamações dos usuários na cidade de São Paulo. A Uber e a 99 são os principais alvos na rede social X, o antigo Twitter. As pessoas estão comentando sobre como depois da Black Friday que os aplicativos fizeram essa extrema mudança nos preços das corridas. Os usuários comunicaram que corridas que antigamente eles pagavam um preço considerável, neste mês de dezembro, triplicaram o valor. E por isso, muitos estão abandonando os transportes por aplicativo e trocaram pelo transporte público. Ainda mais que agora, algumas linhas do metrô de São Paulo passaram a funcionar 24 horas por dia. A Uber se posicionou e disse que o aumento do preço se deu por conta da alta demanda de corridas neste mês e o baixo número de motoristas. E o preço alto é justamente para incentivar os motoristas a trabalharem mais. A 99 ainda não se posicionou. E olha só, o presidente Lula deu 60 dias de prazo para a criação de diretrizes para eliminar combustíveis fósseis. A proposta deverá ser submetida em caráter prioritário ao Conselho Nacional de Política Energética, com o objetivo de dar um sinal positivo ao país e ao exterior. Em outubro, o IBAMA concedeu uma licença para a Petrobras para perfurar um poço em busca de petróleo. Essa medida foi totalmente apoiada pelo governo Lula, que inclusive chegou a criticar a demora do IBAMA em conceder a autorização. Durante a COP30 em Belém, no Pará, o Brasil e outros países discutiram a criação de um plano para abandonar a dependência de uma economia movida a combustíveis fósseis. Apesar das nações não terem chegado a um acordo, o presidente Lula determinou que os ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Meio Ambiente e a Casa Civil elaborem em até 60 dias uma proposta de resolução que determine como deve ocorrer a transição energética do Brasil. Os ministérios devem construir uma proposta para a criação do Fundo para a Transição Energética, no qual o financiamento será feito através de parcelas das receitas do próprio governo, vinda das explorações de petróleo e gás natural. As duas iniciativas foram defendidas por Lula durante a cúpula de líderes que antecedeu a COP30, o que acabou acarretando críticas de ambientalistas por conta da exploração de petróleo na margem equatorial próximo à bacia do Amazonas. No despacho publicado no Diário Oficial da União, além de determinar que os ministérios sejam os responsáveis pela tarefa, o presidente ordenou que a proposta deverá ser submetida em caráter prioritário ao Conselho Nacional de Política Energética, que será responsável por formular uma proposta final. A medida para a criação do roteiro foi comemorada pela pasta ambiental do governo, que defende que o Brasil elabore um plano para deixar de utilizar combustíveis fósseis, que atualmente é uma das principais fontes de emissões dos gases de efeito estufa. Embora os jogos online tenham começado de forma inofensiva, eles evoluíram e se tornaram um problema de saúde pública. Estudos indicam que quase 40 bilhões de reais são destinados ao combate dos problemas psicológicos que o vício causa nas pessoas que sempre se arriscam em apostas. O número de apostadores tem crescido cada vez mais. 1 a cada 5 usuários de internet no Brasil já apostou online, de acordo com o levantamento TIC Domicílios de 2025. Essa prática é mais comum entre homens do que entre as mulheres. Pela primeira vez, a TIC analisou o comportamento dos brasileiros em relação às apostas.
A pesquisa foi realizada entre março e agosto deste ano e entrevistou pessoalmente mais de 24 mil pessoas, entre homens e mulheres de todas as regiões do país. Segundo a pesquisa, as apostas mais comuns são as apostas esportivas online, cassino online, rifa digital e loteria federal. Em todos esses casos, os homens são os que mais jogam. A situação é alarmante devido ao alcance das apostas na população brasileira. A necessidade de criar mecanismos regulatórios precisa ser urgente. Um estudo feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estimou que os danos associados às apostas e aos jogos de azar geram um custo superior a 38 bilhões de reais para o Brasil. Desses 38 bilhões, 17 bilhões são atribuídos a mortes por suicídio, mais de 10 bilhões a perda de qualidade de vida devido à depressão e 3 bilhões em tratamentos médicos para a depressão. O setor de apostas arrecadou quase 7 bilhões de reais entre fevereiro e setembro deste ano. Isso significa que as apostas online podem custar à sociedade mais do que contribuem para a arrecadação tributária, de acordo com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Em contraste com esse cenário, a legislação atual destina apenas cerca de 1% da arrecadação sobre a receita bruta das empresas de apostas ao Ministério da Saúde para medidas de prevenção, controle de mitigação dos danos sociais decorrentes dessa prática. E olha só, uma estação de trem criada há 141 anos no sul de Santa Catarina conta a história do período de exploração do carvão na região. A descoberta do mineral em 1841 levou o governo da época a construir uma ferrovia 20 anos depois, que ajudou no desenvolvimento do estado. Conhecida como Maria Fumaça, a locomotiva que já transportou parte da riqueza do estado, hoje conta a história de um passado próspero para as novas gerações. A descoberta é atribuída aos tropeiros, que percorriam caminhos entre o Planalto e o litoral catarinense em suas tropas e cargas. Foi nesse cenário que, em 1874, o governo de Dom Pedro II concedeu aos ingleses a concessão para a construção da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, inaugurada 11 anos depois. A ferrovia prioritariamente transportava o carvão, mas também foi utilizada em sua trajetória no transporte de passageiros e para o escoamento de produtos coloniais. De acordo com o IBGE, anteriormente chamada de Minas, a estação passou a ser denominada Lauro Miller em 1905 para homenagear o então ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Lauro Severiano Miller. Lauro Miller tem estimados 14.628 habitantes e foi transformada em município somente em 1956, quando houve o desmembramento de Orleans, com a instalação no ano seguinte. O prédio atual, que não é o originalmente construído no século XIX, hoje abriga o espaço histórico-cultural Manuel Martim Fortunato. Ele chegou a funcionar como lanchonete, mas foi restaurado em 2016 e hoje exibe trilhos, peças de trens e conta a história do desenvolvimento econômico na cidade e na região. O museu abriga uma exposição permanente de objetos históricos para o município, especialmente ligados à memória ferroviária e à exploração de carvão. Entre as histórias narradas na exposição está a forte enchente que atingiu a Dona Teresa Cristina em 1974, que devastou as margens do rio Tubarão, da nascente até sua foz. Ela destruiu parcialmente a cidade de Tubarão e todo o ramal ferroviário que atendia o trecho entre Lauro Miller e Orleans. A ferrovia foi construída em 4 anos, entre 1880 e 1884, com uma linha-tronco de 118 quilômetros ligando Imbituba a Lauro Miller, além de um ramal de 7 quilômetros. Desde 1997, a malha ferroviária sul-catarinense é operada pela Ferrovia Teresa Cristina, com 164 quilômetros de extensão e cruzando 14 municípios. Os passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, já esqueceram joias, relógios, óculos e até mesmo celulares no terminal. E nos mais de 17 mil itens podem ser incluídos até peruca e carrinho de bebê. E tem muito mais.
Um verdadeiro tesouro à espera do dono. A Justiça espera que ele seja finalmente resgatado. A Justiça de São Paulo publicou um edital determinando um prazo para proprietários recuperarem mais de 17 mil itens achados, perdidos ou abandonados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entre abril de 2019 e outubro de 2020. O período para solicitar os pertences termina em 29 de janeiro de 2026. Entre os itens mais curiosos e diferentões estão um carrinho de bebê, um par de muletas de alumínio e uma ukulele, que é um instrumento musical. Quem quiser reaver objetos perdidos terá que entrar em contato com o Fundo Social de Guarulhos. Veja agora a lista dos principais itens. Carrinho de bebê, par de muletas de alumínio, ukulele e instrumentos musicais em geral. Diversos celulares e equipamentos eletrônicos. Várias joias, incluindo aliança com diamantes e relógios Rolex. E o e-mail para contato é fundosocial@guarulhos.sp.gov.br e o telefone é 011 97213 9464, aos cuidados de Tatiane Amorim. Qualquer pessoa pode vir até o local e conferir se algo realmente pertence a ela. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E hoje a Nayara Rodrigues é quem traz as informações. Boa tarde, Nayara, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernando, e boa tarde a todos de casa que nos assistem. E a gente começa com uma notícia do futebol argentino. Uma mega operação policial faz buscas na AFA e também em sedes de clubes tradicionais para investigar uma possível lavagem de dinheiro. Conta pra gente. Exatamente, a ofensiva mira empresas como a Surfinanzas, que é a principal patrocinadora da Liga Argentina e da seleção. E agora é suspeita de fraudes bilionárias e é ligada a dirigentes de alto escalão do esporte. A Justiça Argentina fez buscas nesta terça-feira na sede da Associação Argentina de Futebol e em vários clubes como parte de uma investigação sobre uma financeira suspeita de lavagem de dinheiro. Uma fonte policial disse à AFP que a ordem judicial incluiu o centro de treinamento da AFA em Ezeiza, ao sul de Buenos Aires, onde costuma treinar a seleção nacional. E também as sedes de Racing Clube, São Lourenço, Independente e Banfield, entre outros times, como parte de mais de 30 operações simultâneas. A Justiça busca reunir informações contábeis sobre a financeira Surfinanzas, patrocinadora de vários clubes e suspeita de manobras fraudulentas. Trata-se de uma empresa que participou de numerosas operações no futebol argentino e pertence ao empresário Ariel Valerro, próximo ao presidente da AFA, Cláudio Tapia. Em 2024, a Surfinanzas foi patrocinadora oficial da Liga Profissional e da Seleção Argentina de Futebol. Em novembro, a Direção-Geral Tributária apresentou uma denúncia judicial contra a empresa por suposta evasão de mais de 550 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais. E agora falando do futebol brasileiro, parece que o atacante Gabigol pode estar de saída do Cruzeiro. Pois é, Fernando, o atacante chegou nesta temporada e não conseguiu seu espaço na Raposa e não atuou por muitos minutos. A saída do camisa 9 não é vista como algo distante e o Santos é o principal interessado no atleta. Vamos ver. À espera das decisões da Copa do Brasil, Gabigol não deve continuar no Cruzeiro no ano que vem. Apesar de ter contrato até 2028 e ter chegado com status de estrela, ele não conseguiu sequência com Leonardo Jardim. Por mais que o assunto não seja tratado abertamente pelo Cruzeiro e nem pelo jogador, Gabriel já externou a pessoas próximas do clube e de fora que tem o desejo de sair. Ele gosta de Belo Horizonte e do clube, mas quer ter mais minutos em campo. O Cruzeiro, por outro lado, está em modo de espera sobre o caso. Pedro Lourenço, presidente da SAF Cruzeiro, tem boa relação com o atacante e deseja sua permanência. Olha, o Gabriel realmente foi uma contratação fora da curva nossa lá. E ele é um menino bacana, ele trabalha muito, a gente está feliz com ele. Ele não tem jogado o que ele esperava jogar. Agora isso acontece com o Jardim, não é comigo, né? Ele tem contrato até 2028. Gabriel tem o principal salário do Cruzeiro e um dos maiores do futebol brasileiro, principalmente por ter chegado sob pré-contrato sem custos para aquisição de direitos econômicos.
Caso Leonardo Jardim decida permanecer e o Cruzeiro cumpra o desejo de manter Matheus Pereira e Caio Jorge, Gabriel começaria mais uma temporada cotado como opção no banco de reservas. Mesmo que tenha sido importante em alguns momentos do Brasileirão, uma eventual saída abriria espaço para a chegada de nomes também relevantes para o projeto do Cruzeiro. O principal obstáculo para o atacante seria conseguir um contrato parecido com o que ele tem lá, principalmente no aspecto financeiro, e o jogador inicialmente prioriza seguir no Brasil. O Santos aparece como um dos principais destinos para Gabriel. Ele pode preencher lacuna entre os camisas 9 da equipe, já que Tiquinho Soares deve sair e Lautaro Dias não rendeu o esperado. O jogador também pensa em morar perto de Neymar e família, já que namora com Rafaela, irmã do amigo e craque do Santos. Há um desejo mútuo entre as partes, mas a negociação de fato vai ficar para depois que o Cruzeiro conhecer seu destino na Copa do Brasil. Bom, Fernando, essas foram as notícias do esporte. Um bom domingo para você e a todos de casa. Até mais. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo para você também. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação e se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais.